Tu? Então, desculpem o atraso, gente, né? Mas é com grande satisfação que eu apresento o professor Rafael Sampaio, né? Ele é professor de Ciências Políticas, não é, Rafael? Da Sim, Federal de Paraná. E a gente teve a oportunidade de nos encontrar, né, nesse encontro de docentes da pós-graduação umas semanas atrás, né, onde já fez uma palestra semelhante, né, essa que vai nos trazer agora, né, nessa sequência de seminários da nossa disciplina. Então, assim, não vou alongar nem um minuto a mais, vou passar a palavra para ele e agradeço de antemão, né, pela disponibilidade de estar aqui e nos mostrar, né, algumas coisas que a gente talvez não tinha pensado antes, né? Fique à vontade, tá, Rafael? Obrigado por estar aqui. não, beleza, eu que agradeço. Desculpem aí os problemas técnicos. E, e assim como eu falei, né, na outra vez que estive no Cefet, né, eu como uma pessoa que chegou a estudar no Cefet, minha mãe trabalhou no Cefet, então é um grande prazer aqui, agradeço o Peter pelo convite. E esse material aqui que está na tela, né, é um conjunto de diretrizes que eu e os colegas Marcelo e Ricardo reunimos ao longo do ano passado, né, justamente pela falta de regramentos, de diretrizes das universidades, e CAPES, MEC, CNPq e afins, tá certo? Então vai ser um mix disso de um outro artigo que a gente também escreveu ano passado sobre esses usos da IA. Então, gente, primeiro é só importante a gente ter em vista, né, que esse é um fenômeno mundial, né, é realmente o que a gente tem chamado, né, o que, né, todo mundo tem chamado de, né, tecnologia de ruptura, né, que muda como a gente faz as coisas, né. Então, aqui, só para uma noção mínima, a gente está falando de uma tecnologia que atingiu 100 milhões de usuários em apenas 2 meses, né? Muito mais rápido que qualquer outra tecnologia anterior. Mesmo se pensar o TikTok, que é chinês, né? Tem atuação nos Estados Unidos. Mas aqui eu vou me deter especificamente na questão acadêmica, né? Então, logo que o ChatGPT foi lançado, houve reações de grandes periódicos de alto impacto, como a Science e a Nature, e aqui meu objetivo é mostrar um pouco desses usos e um pouco dessas diretrizes e algumas consequências maiores, certo? Esse aqui, né, foi o artigo que eu falei, que eu mencionei, né, que a gente publicou ano passado, que a gente tenta discutir um pouco sobre isso e vai aparecer aqui um pouco na minha palestra sobre isso, tá bom? Aí no final tem as referências, eu passo para o professor Peter os slides, caso vocês tenham interesse. Então, eu acho que o primeiro aspecto que está em plena mudança frente aos nossos olhos, né, é justamente de todo e qualquer tipo de busca, todo e qualquer tipo de pesquisa, né? Nós estamos nos movendo rapidamente do modelo que era do Google, né, no qual a gente colocava ali algumas palavras-chave e recebia fontes nas quais a gente poderia achar informações sobre essas palavras-chave, e estamos mudando rapidamente para o paradigma do ChatGPT, no qual a gente coloca uma frase, né, coloca uma pergunta natural, né, de linguagem natural, e recebe primeiro a resposta para depois olhar as fontes, né? Então, esse modelo já está presente em diversas plataformas, né? Eu antes até indicava, não lembro se na do Cefet eu fiz isso, mas até uma plataforma que se chama SciSpace, mas ela anda, né, que é o básico de hoje em dia, né, que você tem que pagar por tudo, né? Mas ela anda muito restritiva, e eu troquei para essa aqui que se chama Borium, uma plataforma chinesa que entende bem comandos em português e que você consegue pesquisar. Então, reparem aqui que eu fiz uma pergunta, ela me dá a resposta, e aqueles números são os artigos que ela usou para criar essa resposta.
Um outro exemplo, talvez seja até interessante para a área de vocês, porque ele é feito mais para essas perguntas em que você consegue ter respostas mais diretas, né, que é o consensus, para além de apresentar o resultado na forma das respostas, como vocês estão vendo ali, ele ainda tenta buscar fazer, de certa forma, ele faz uma classificação automatizada usando a IA dele para tentar te indicar quanto há de consenso naquela área. Então, aqui eu coloquei uma pergunta exemplo lá, mas, por exemplo, vocês podem tentar ver o quanto que, não sei, dentro dos projetos de pesquisa de vocês, quanto um certo material funciona ou não para determinada questão. Basta colocar nesse formato sim ou não para a resposta, né? E a própria IA analisa vários artigos citados, né, artigos mais consolidados, e te dá a resposta. Então, aqui, por exemplo, aqui é sobre o quanto que a meditação incrementa ou não o bem-estar psicológico. 89%, vejam só, diz que sim, que tem alguns efeitos que são mensuráveis. 11% já disseram que não. E o possivelmente vai ser aqueles meio termos, né, quando a estatística não dá tão significativa, né? Para além disso, né, acho que podemos também olhar para essas ferramentas de busca profunda, né, como tem no ChatGPT, como tem no Gemini, em que você já consegue pedir para elas buscarem muitas fontes, né, então buscarem até mais do que centenas de fontes, e produzir no final um relatório bastante amplo, né, às vezes até de 20, 30 páginas, né, que é um outro jeito de você pesquisar, né, a internet, e, claro, pode servir para fins acadêmicos, né? Então, vou apresentar alguns desses usos, né, como eu mencionei. Então, o primeiro foi de busca, né? O segundo ponto para destacar, então, leitura dos artigos, né? A leitura num sentido ampliado da coisa, né? Como assim? Então, por exemplo, no ChatGPT 5, né? Até outros, né? Enfim, vários desses, assim, você consegue subir de 5 a 10 a 20 arquivos ao mesmo tempo. Então, de certa forma, você vai poder fazer coisas assim muito fácil, né? Então, eu subi 10 artigos que estavam estudando escrita acadêmica com IA, é uma coisa que eu estou estudando também, e pedi para ele separar por título qual foi o estudo e quais foram os resultados. Evidentemente, isso aqui ainda está bastante sujeito, né, às tais alucinações, mas me parece que esse tipo de utilização vai crescer com o tempo, né? Assim como tem GPTs ou outras ferramentas que rapidamente bolam um diagrama, esse aqui, por exemplo, um FAQ, uma tabela, flashcards, né? Ao exemplo do notebook LM, esse sim eu até geralmente recomendo aos alunos, que esse aqui é de fato uma ferramenta feita para estudo, né? Então é como se fosse um chat GPT, mas do Google, com esse formato, né? Com esse objetivo de ser uma ferramenta de estudo. E aí a grande vantagem é que você pode subir muitos arquivos numa mesma pasta para tentar obter esses diferentes tipos de diferentes formatos de resumo e de compreensão, né? Então ele vai permitir resumir, ele cria até um guia de estudo com perguntas e respostas para você estudar sobre aquele tema, perguntas frequentes e o mais interessante que eu tenho parecido que é isso, até de outras formas de escrita, de escrita não, de leitura, né? Que aí, por exemplo, ele pode gerar um vídeo resumo, seja de um arquivo ou dos vários arquivos que você subiu, né? E esse vídeo resumo, que é como está aqui na esquerda, ele vira uma espécie de apresentação, uma espécie de aula feita com IA. Então é como se fosse um professor de IA, né, uma voz de IA, apresentando aquele tema, né, no formato de uma aula. E do outro lado, que é o resumo de áudio, que é bem interessante, assim, fica bem dinâmico, né? Esse caso a IA não só resume, como ela, né, embala, ela coloca no formato de um podcast. Então, nesse podcast vão ter dois personagens, claro, os dois de IA, que ficam debatendo sobre aquele assunto como se estivessem num podcast. E fica, assim, realmente interessante para ouvir, apesar de, obviamente, todos esses formatos que eu apresentei aqui, se vocês olharem bem, não são a mesma coisa que ler os materiais, né?
E ainda tem alguns, como o Chat PDF, que é de uma leitura mais próxima, né? Todos esses você perde aquele contato com o texto, né? Você fica ali só no contato com a máquina. E nesse tipo de ferramenta, você já abre o texto, você pode ler o texto nela, você pode grifar o texto nela, fazer anotações, mas a qualquer momento você também pode selecionar um trecho e pedir para IA te explicar, para resumir, ou coisas desse tipo. Né? Notem aqui que eu fiz isso com a parte estatística dos resultados, né? Pedindo para ela me explicar. E aí, por exemplo, ela vai explicar ali tanto, né, o método estatístico utilizado, quanto o que foi, o que aquele significado representa em relação a esse estudo. Então, é uma outra forma de leitura expandida, vamos dizer assim. Terceiro ponto, né, eu acho que aí vocês já devem estar usando bem mais forte, né, que é dessa parte de análise de dados e programação. Então, os modelos de linguagem também são muito bons modelos de programação, né? O Claude, em especial, investe bastante nisso, né? Então, ele é capaz de tanto elaborar quanto corrigir códigos com muita facilidade. Como alguns deles até permite que você suba seus próprios dados para analisar, né? E eles geralmente fazem essa análise em Python, né? A gente na academia usa muito R, né? Que é um sistema mais pensado para pesquisadores, para estatísticos, né? Mas uma das vantagens de hoje em dia de dominar o Python é que é, o modelo, é a linguagem que os modelos mais usam, né? Mas, claro, também dá para pedir para fazer em R ou depois só, né, transferir, né, adaptar o código de Python para R. Mas o ponto é que, mesmo neste momento, quem não tem domínio desses testes poderia, teoricamente, fazer algum tipo de análise. Com esse detalhe que, se a pessoa não souber Python, ela não sabe se está certo ou não. Né? E ponto 4, para terminar essa parte inicial mais da apresentação, evidentemente os modelos de linguagem foram muito bem treinados para imitar como seres humanos se comunicam, como seres humanos em especial escrevem. Então é de longe a coisa que eles melhor fazem, né? E aí, claro, tem desde aquele jeito de você, né, subir um texto ali no ChatGPT ou Gemini ou seja o que for e fazer um prompt para ele melhorar o texto, ou te ajudar de alguma maneira no texto, como há ferramentas específicas, né? Então, eu recomendo darem uma olhada tanto justamente nesses dois, no ChatGPT e no Gemini, que no ChatGPT tem essa ferramenta da Lousa e no Gemini tem o Canvas, que aí quando você sobe um texto ou pede para ele editar um texto, ele vai fazer parecido com aquele do chat PDF. Ele vai colocar o texto de um lado e como se fosse o chat ali do chat GPT do outro. Né? Então você pode dialogar com aquele texto como um todo, você pode selecionar um trecho e pedir para ele editar só aquele trecho, assim como você pode pedir para ele dar uma avaliada nesse texto, né, fazer sugestões de edição, e até ferramentas para você aumentar ou a complexidade do texto ou diminuir. Né? Então, por exemplo, vamos supor que em algum momento você tem que fazer uma apresentação para o cidadão comum, ou até um exemplo mais específico para crianças, bastaria você diminuir, digamos, essa expectativa do leitor, que é uma ferramenta ali de um clique. Né? Então, isso já está disponível, né? E muita gente acabou entrando no Gemini, né? Muitos estudantes, né? Porque em teoria eles estão dando, né? Nunca é de graça, né? Mas em teoria eles estão dando um ano gratuito, né? E aí uma coisa bem interessante é que quando você é assinante do Gemini, isso já aparece dentro dos produtos da Google. Então você vai ver essa ferramenta do Gemini no seu Gmail, no Google Docs e similares. Né? Então, você nem precisa sair do seu Google Docs para eventualmente contar com uma ajuda da IA para uma revisão, para ter alguma ideia e coisas desse tipo. Me parece que as coisas caminham para isso, da mesma maneira, deixa eu ver se eu coloquei uma da mesma maneira, quem paga o Copilot tem isso dentro do Office. Né? Então, isso não parece mais ser uma coisa do futuro, isso é já o presente do que a gente está vivendo. Então, eu tenho falado isso para professores e estudantes.
E um pouco mais específico, mas também perigoso, é que nós já temos também algumas ferramentas de escrita acadêmica, né? Então, uma bem famosa é a Paperpol, né, que é especializada em escrita acadêmica em inglês, né? Mas tem outras como a SciSpace, Jenny, Trinca e afins, né? Que aí ela não só vai poder te ajudar a reformular trechos e deixar num estilo mais acadêmico, como ela oferece outras possibilidades. Uma que é muito perigosa, e eu mostro justamente para falar com os alunos, falar com os professores, né, para não usar, assim, acho que atualmente em nenhum caso, né? Então, se vocês repararem ali do lado esquerdo, né, vocês podem ver que tem a opção de continuar escrevendo com citações. Então, aquela IA, que é tipo um ChatGPT, né, deve rodar em cima de uma API tipo do ChatGPT, ela vai ler seu texto e como contexto, né? E vai continuar escrevendo aquele trecho. E como ela tem uma base de dados de artigos, ela vai pegar nessa base de dados e citar algum texto. Evidentemente, a chance dela citar errado, ou citar força na barra, ou sabe, qualquer coisa desse tipo é gigante. Então, nunca, nunca cite textos que você não conhece, não cite textos que você não leu, especialmente, mas só para mostrar que esse tipo de coisa já existe, que não é porque está lá que é tranquilo de usar. Então, isso aqui é a primeira parte, né? Eu acho que é importante só a gente lembrar, para a discussão que eu quero fazer nessa segunda parte, né, de que basicamente esses grandes modelos de linguagem, né, ChatGPT, Gemini, Cloud, né, afins, DeepSeek, todos eles foram treinados em muitos dados da internet. Né? Então, isso significa que basicamente, né, você sabe melhor disso do que eu, então não vou nem perder muito tempo tentar explicar o que é Deep Learning e afins, mas eles, através de muitos dados, né, mais ou menos aprenderam como seres humanos se comunicam. Aí, dentro desta lógica, tem três questões que sempre vão ser importantes para qualquer tipo de pesquisa acadêmica, né? Então, assim, uma coisa que é bem interessante é que para esses sistemas serem de uso tão geral como eles são, eles têm que ter uma certa probabilidade. Então, todo mundo já, talvez aqui já tenha ouvido, não, o ChatGPT é tipo um papagaio, né? Ele repete o que aprendeu, mas ele não sabe o que ele está dizendo. Mas mais do que isso, uma coisa que é bem interessante quando você estuda mais de próximo esses temas, é que eles precisam ter um certo fator de aleatoriedade para não serem sistemas tão restritos como os sistemas de linguagem, de processamento de linguagem natural anteriores. Então é por isso que eles foram treinados para supostamente uma coisa e são bons para muitas. Claro que tem muito mais coisas técnicas aí para justificar isso. Mas, assim, o importante é a gente lembrar que eles são máquinas de probabilidade de prever palavras. Então, como máquinas de probabilidade, sempre existe uma chance delas errarem. Então, geralmente, a gente está chamando isso de alucinação, quando ela diz uma coisa que sintaticamente, ou seja, o português ou o inglês que você está usando está correto, mas ela pode estar errada em termos factuais, igual eu falei, fazer uma citação errada de um texto, inventar que um texto existe. Isso geralmente vai estar ou relacionado a essa natureza probabilística do funcionamento, ou que há poucos dados de treinamento sobre aquilo ali. Porque a gente tem que lembrar que. Deixa eu ver aqui, não. A gente tem que lembrar que, basicamente, esses sistemas foram treinados em bilhões, se não trilhões de dados da internet. Então, é todo tipo de dado, é muito, muito, muito dado. Então, assim, quando a gente vai fazer uma pergunta muito específica de uma área, igual a nossa, acadêmica, científica, muito específica, a gente tem que pensar, né, quanto que a academia, quanto que a ciência representa em relação a todos os dados do mundo. É pouco, né? Então a chance de errar, a chance de não recuperar bem esse conteúdo é muito grande, e aí acontecem as alucinações, né? Da mesma forma, a gente precisa se lembrar de que todos os vieses que estão presentes, todas as distorções que estão presentes na internet, também se repetem nos dados. Né? Então, os modelos reforçam esses vieses porque eles foram treinados nesses dados, então eles repetem esses dados.
Então, todos os grupos que são naturalmente marginalizados, naturalmente não, que são marginalizados na nossa sociedade, que estão subrepresentados na internet, também vão estar subrepresentados nos dados. Né? Então, aqui eu estou falando, claro, de mulheres, de pessoas negras, pessoas, grupos LGBT, povos originários e afins, né? Mas, como eu falei lá e repito aqui, temos que lembrar que o simples fato da gente ser brasileiro já tem um impacto da gente estar subrepresentado. Os modelos de linguagem são muito mais bem treinados em inglês do que português e muito mais bem treinados nos dados acadêmicos, né, do que a gente chama do norte global, então, Estados Unidos, Europa, países próximos a eles, do que nos nossos dados. Né? Então, a gente tem que se lembrar que isso se reflete na maneira como ele analisa, como ele sugere, como ele escreve. E por último, né, como eles são treinados em todos os dados da internet que eles conseguiram, eles basicamente pegaram naquele momento uma brecha da lei para treinar em tudo que eles conseguiram, inclusive aquilo que tinha propriedade intelectual, que tinha direito autoral. O que isso significa para a gente? Significa que a gente tem que tomar cuidado com o output, né, com aquela saída, aquela resposta imediata ali do modelo, porque às vezes a gente está ali tendo uma discussão, um brainstorm com o modelo, que é até algo que eu acho saudável, interessante, mas às vezes a gente sugere a melhor ideia do mundo, vocês chegam juntos a melhor ideia do mundo, só que a melhor ideia do mundo já existe, ele só não citou. Em vez de você diga, cite se alguém já fez isso, ele não, isso é totalmente original, foi nós dois aqui, parceirões, que fizemos, né? E pode acontecer de, na verdade, já existir essa ideia, então a gente tem essa obrigação de checar, até por causa disso, que eu vou falar mais à frente, que nós não temos muita transparência em como esses modelos foram treinados, em que tipo de dados, quais tipos de cuidados eles tiveram com isso e coisas similares, tá certo? Então, tendo estabelecido essas três questões, aí eu quero entrar em algumas que estão entre os usos éticos e adequados e algumas consequências para a academia. Né? Interessantemente não, enfim, foi só um conectivo aqui. Naturalmente, aqui sim, a transparência acaba sendo a principal sugestão. Ou seja, se você usou o IA, diga que você usou o IA. Né? Seja transparente nesse uso, porque nós estamos vivendo um momento de alta desconfiança. Então, ali no final da sua tese, da sua dissertação, do seu artigo, né, você diz que usou a ferramenta, explica o motivo, coloca a versão, e, claro, logo em seguida, dizem que os autores revisaram e editaram esse conteúdo conforme necessário e que assumem a responsabilidade pelo conteúdo. Então, essa aqui, gente, de longe, é a principal sugestão. Tipo, 10 em cada 8 diretrizes sobre IA na pesquisa sugerem, né, ou demandam que você seja transparente nesse uso. O que não significa que não tenha questões envolvidas. Há sim um custo em ser transparente. Né? Então, essa pesquisa aqui do Schilke e Reimann é bem interessante porque ela mostra isso. Né? Então, o simples fato de você declarar o uso de IA gera uma certa percepção de que esse conteúdo não gera, digamos assim, uma perda de legitimidade, né? Porque usar a IA, ela meio que quebra com expectativas sociais de esforço, de agência humana e coisas do tipo. E daí a gente fica nessa situação que eu acho que a maioria dos alunos também deve sentir, que é, será que eu falo que usei? Né? Porque se eu falar que usei, talvez a pessoa ache que eu fiz um uso antiético. Mas, como esse artigo prova, e como eu já falava antes, o outro lado da moeda é o seguinte: se você for pego usando a IA sem ter declarado, a consequência é muito pior. Né? Se o simples fato de declarar a IA quebra um pouco, né, essa expectativa, né? A pessoa acha que o texto é menos legítimo. Se ela descobre depois, aí o efeito é muito pior, devastador.
E no caso de estudantes, isso só vai acontecer nos momentos mais importantes da vida, né? Que é tipo banca de qualificação, banca de defesa, processo seletivo, né? Então eu tenho dito, assim, sem ser inocente, sabendo que tem um custo, que é melhor você declarar e lidar com eventuais consequências, discussões logo no começo, do que eventualmente depois ser pego, e às vezes você tinha usado até de uma maneira bacana, ética, saudável, e aí ser visto justamente como trapaceiro, né? Então é isso que eu tenho defendido, e aí eu sei que não é tão simples ou tão fácil. O segundo grande consenso dessas diretrizes, então a gente mapeou diretrizes pelo mundo, né? Principalmente os usuários, né? Estados Unidos, Europa e afins, é que as IAs não podem ser autoras ou coautoras, né? Elas não são accountables pelo conteúdo, né? Elas são incapazes de assumir uma responsabilidade moral ou legal pela originalidade, pela precisão, pela integridade do trabalho. A IA, né, não é capaz de garantir, então são os autores humanos que garantem que o texto está livre de plágio, de fabricação, de falsificação, de informações ou citações incorretas, incompletas e tendenciosas, né? Acho que vocês estão reparando que as imagens não têm a ver com o conteúdo, são imagens geradas por IA, só para evitar os clichês e os robozinhos, tá certo? E aí, claro que em seguida a grande discussão é, não, beleza, eu sou o autor, eu declaro o uso, mas quanto eu posso usar na prática? E aí a minha resposta é, você tem que olhar para onde você está submetendo. Então, se não tem regra, em teoria, você estabelece só uma lógica geral de, né, você não vai pôr a IA para escrever tudo para você. Mas aí você olha o periódico, a associação científica, seja o lugar que você está mandando, a revista, a regra, por exemplo, imagino que o Cefet não tem a regra, mas a regra da disciplina, né? Opa, passei aqui sem querer. Algumas são bem estritas, são bem assim, né? Use só para corrigir o texto, só para aprimorar, o que inclui tradução, né? Mas use só para coisas assim, correção gramatical, correção textual. Enquanto, claro, outros já são mais abertos, a própria literatura tem discutido isso bastante, né? Então, você pode usar para agregar, para resumir, para expandir, para parafrasear. Então, estaremos falando de novas formas até de autoria. Aí até um autor italiano, mas que atua nos Estados Unidos, que é o Luciano Floridi, fala que para ele parece que não tem muito como fugir disso e que, na verdade, provavelmente a gente vai chegar até uma certa lógica de uma escrita distante, né? Onde, digamos assim, o autor humano fica mais como designer, como meta-autor, quem escreve de fato o texto vai ser a máquina. Mas isso, claro, só para dizer que filosoficamente as pessoas estão pensando né, nos limites, em outras possibilidades, mas isso aqui, academicamente, ainda não é aceito em nenhum caso. Eu trago um pouco dessas discussões porque um outro fenômeno nesse uso da IA é justamente a culpa que a gente tem ao usar a IA. Eu imagino que todo mundo aqui já usou IA e já se sentiu meio estranho, meio assim, sei lá, esse texto aqui parece que não fui eu que escrevi, esse texto mudou demais, sabe, de perder um certo controle sobre a sua própria escrita, né? Nas áreas como as que vocês estão, que são mais conectadas ao mercado de trabalho e coisas do tipo, geralmente isso é mais, digamos, tolerado e às vezes até incentivado, porque você quer aumentar a sua produtividade, né? Enquanto em outras áreas, que são, sei lá, por exemplo, mais teóricas, mais assim, essa conexão não é tão direta, então a culpa se mantém, a pessoa tende a utilizar menos a IA com medo de sofrer a represália. O ponto aqui, para mim, quando eu dou esse curso justamente para as áreas mais aplicadas, é
como você usar sem ficar dependente, como você usar para aumentar a sua produtividade, mas sem perder, por exemplo, a sua voz autoral, né? Aí, como terceiro ponto assim dessas diretrizes, né, é a gente ter uma compreensão melhor dessas ferramentas de IA, né? Então, em especial, a gente tem sempre que lembrar daqui em diante que aquela velha máxima que já virou até clichê, ela não é clichê sem razão. Então, se você não paga por um produto, é porque o produto é você. Então a gente tem que lembrar disso, que isso está tão forte ou até mais forte do que antes. Então toda vez que você usa um ChatGPT, um Gemini, qualquer outro do tipo no formato gratuito, você está tacitamente, né, aceitando que seus dados vão ser entregues para essas empresas. Ou seja, de que os seus dados poderão ser usados para futuros treinamentos dos modelos, né? E, claro, quando a gente está falando de dados de pesquisa, né, a gente está falando de dados que são estratégicos, né? Então, talvez vocês estejam aí nesse momento trabalhando com um negócio que vocês querem até patentear de tão legal, tão inovador, tão diferente que é, mas ao mesmo tempo estão subindo o artigo do ChatGPT para revisar ali, para traduzir para o inglês, e de certa forma vocês estão entregando esses dados, né? Então é bastante importante ter, né, essa noção para não entregar esses dados confidenciais ou sensíveis, né, para não envolver pessoas, né, dados de cidadãos ou dados de uma pesquisa qualitativa, né? Ponto 4 dessas questões, né? Um grande cuidado com plágio, né? Como eu falei, né, a própria IA pode gerar frases, pode gerar construções que já existem, né, de ideias que já existem, né? Então tem esse risco de um plágio inadvertido. Então um cuidado grande com isso é bem importante, né? Então sempre tomar cuidado. Até coloque umas imagens assim mais chamativas que até nesse momento os grandes jornais nem aceitam, né, que você use imagens geradas por IA, justamente por causa dos direitos autorais. Aqui eu até coloco esse exemplo aqui, que aí dá para você ver bem, né, os estereótipos, os bias dos modelos. Então aqui é mais no começo, talvez hoje em dia esteja melhor, mas é o bias de pedir para você gerar uma pessoa mexicana no modelo de geração de imagens. Então vocês podem reparar que todo mundo usa sombreiro, aparentemente, no México, né? Roupas típicas, tem que ter bigodes muito proeminentes, né? Ou, né, aquele estereótipo da latina sensual, né? Então é bom a gente olhar para esses bias, para esses vieses nas imagens, para nos lembrar que isso também acontece nas análises, no texto, em outras coisas, né? E aí, gente, quando vocês ouvirem alguma coisa assim, como a IA é só uma ferramenta, né, que é muito normal nesse tipo de discurso, aí vocês têm que desconfiar, porque quem estuda a história da tecnologia, seja, né, áreas duras, seja em humanas e afins, sabe que isso é só uma bobagem, né, porque nenhuma tecnologia é neutra. Quem diz, é só uma ferramenta, é como se fosse neutra, né? Então, nenhuma tecnologia é neutra. Todas as tecnologias surgem para determinados fins. Às vezes as pessoas até usam para fins diferentes, mas elas têm um viés, né? Você não consegue fazer qualquer coisa com qualquer ferramenta. Obviamente, você sabe isso melhor que eu. Tem ferramentas específicas e feitas para coisas muito específicas, né? E a IA não só tem vieses, mas ela tem vieses em muitos pontos. Então, falamos um ponto importante, né, que são os dados. Então, aqui, por que repete muito pessoas mexicanas muito estereotipadas? Porque provavelmente o banco de imagens de pessoas mexicanas era muito estereotipado, certo? Mas também temos, pelo menos em mais dois pontos, que é quem programa essas IAs, quem faz essas IAs, né, que geralmente são, via de regra, norte-americanos, predominantemente são homens, predominantemente são brancos, e hoje em dia estão ricos, porque a IA está num hype gigante, então são pessoas que têm
visão de mundo muito específica, se a gente pensar. E claro, como vocês sabem, né, de machine learning, especialmente desse tipo de modelos, muitas vezes tem algum tipo de rotulação humana, né? Quando os humanos veem um resultado da IA para ver se esse material está bom, está adequado. E aí, interessantemente, o estereótipo é exatamente o contrário, né? Eles geralmente contratam pessoas em países pobres pagando muito pouco. Mas se a gente reparar, só aí são 3 grandes pontos de vieses. E se isso acontece nas imagens, também acontece quando você faz uma pergunta acadêmica, né, ao ChatGPT. Então, ele vai reforçar uma visão científica que vai ser norte-americana, anglo-saxã ou europeia, né, e que pode ter alguns efeitos sobre a diversidade de métodos, de conceitos, de formas de se analisar. Aqui até um texto que eu publiquei recentemente, que aí a gente tem até que tomar cuidado também, porque como ferramentas de análise, diferentemente dos softwares acadêmicos que a gente estava acostumado, os modelos de linguagem ainda têm um problema, porque além deles serem atualizados com muita frequência, a gente não sabe exatamente que tipo de atualização eles tiveram. Né? Então, como assim? Por exemplo, se você entrar hoje lá, né, não sei se é para o gratuito, mas para o pagante, tem um jeito de você acessar ainda o ChatGPT 4o. Todo mundo, gosto mais do ChatGPT 4o, ChatGPT 5 é estranho. Mas é importante você ter em vista que o ChatGPT 4o, que está disponível hoje, não é o mesmo do dia que lançaram o ChatGPT 4o. Eles já fizeram várias mudanças, já fizeram várias melhorias. Então, talvez eles sejam ChatGPT 4o 1.3.5, versão beta 3. Só que só eles que trabalham lá dentro sabem disso. Para a gente é só ChatGPT 4o. E aí, se você faz um artigo com a primeira versão do ChatGPT 4o, no dia que alguém for fazer um teste para, sei lá, testar aquilo ali mesmo com o ChatGPT 4o do último dia antes dele ser aposentado, já não é mais o mesmo modelo. Então, a reprodutibilidade científica fica, evidentemente, prejudicada. E da mesma maneira, mesmo se você for fazer usando o próprio modelo, assim, um espaço temporal curto, do tipo, por exemplo, eu trabalho com pesquisa qualitativa, então tem entrevistas, né? Todo mundo que já usa mais tempo já viu que tem uma época que o ChatGPT, sei lá, por algum motivo estranho, não está funcionando bem. Naquele dia ele está abaixo do que você está acostumado. E aí, se eu estiver no meio de uma pesquisa acadêmica, então analisei a primeira entrevista, tá bom, a segunda entrevista tá bom, terceira, aí na quarta, sei lá, ele inventa tudo, porque naquele dia não estava legal o modelo, por alguma razão, e aí ele pode ter alucinado, inventado coisas, e eu vou levar essas invenções para a minha pesquisa, né? E igual eu falo, assim, ninguém sabe o que gerou isso, né? Pode ter sido que alguém foi lá e apertou um botão para diminuir a eficiência, porque eles estavam mexendo, fazendo uma manutenção, trocando um servidor, treinando outro modelo em paralelo. Então a gente não sabe e pior, a gente não tem controle. Então, se a gente parar para pensar, esse uso mais direto, né, você literalmente usar o modelo para análise, a gente tem que assumir que são muitas coisas que ficam fora do nosso controle, né? Então, em termos de transparência, confiabilidade, reprodutibilidade e até mesmo validade desses dados. Aí aqui também um pouco de consequências, né? A gente tem que tomar cuidado, especialmente nas áreas, vocês que estão nas áreas aplicadas, porque, claro, todo mundo quer sempre usar o melhor modelo. O problema é que se antes, né, num software acadêmico, isso é, o melhor modelo saía a cada às vezes até 2 anos, o pacote de R para ser atualizado demora 2 anos, enfim. Agora a gente está falando que o melhor modelo muda a cada 2 meses. Hoje é o ChatGPT 5, amanhã lança o Gemini 3.0, que é o melhor do mundo. E o problema, né, de não só a gente ter que ficar seguindo esses lançamentos, é uma eterna sensação de estar desatualizado, né? Então já participei de algumas bancas, por exemplo, de mestrado, no dia da defesa,
evidentemente o modelo que a pessoa usou já estava defasado, né? Porque até você fazer a sua dissertação demora algum tempo, né? Então, aquela sensação, a pessoa usou, usei aqui o ChatGPT 4, antes do 4O. Aí eu, putz, o 4 era horrível para isso aí, né? À toa que deu ruim. Se tivesse usado o 5, aí, pô, sucesso total. Aí a pessoa, então beleza, vou usar o 5, né? Mas até ela refazer, aí já tem o Gemini 3, né? Então você já está de novo desatualizado. Então, um cuidado até para a gente não cair nessa emboscada de sempre querer usar o maior, o mais novo, né? O melhor. E por último, né, gente, o mais importante agora da geração de vocês, e da nossa também, mas as gerações que socialmente estão chegando, né, esse cuidado com a agência humana, né, com o que nos faz humanos. Então, tem habilidades que a gente não quer perder, não quer terceirizar para IA, né? Como a leitura, escrita, análise, síntese, interpretação. É exatamente o contrário disso. É isso que o mercado de trabalho, o mercado acadêmico vai valorizar. É isso que nos diferencia, né, das máquinas, né? Tenho até falado também para, né, as pessoas se policiarem, se observarem, né, para não deixar o robô também substituir relações, né? A IA é uma ferramenta de colaboração, mas a gente tem visto cada vez mais aparecendo casos de pessoas que estão fazendo terapia no ChatGPT, usando o ChatGPT de nutricionista, de médico, de conselheiro pessoal, né? E no nosso caso, o perigo é de substituir, por exemplo, o nosso orientador. Por quê? Porque nossos orientadores, nossos professores, eu inclusive me coloco nesse ponto, trabalham muito e muitas vezes têm pouco tempo para ajudar quanto deveriam os alunos. Então é muito tentador, né, você criar lá o GPT Rafael, o GPT Peter, para substituir os seus orientadores, né? Mas isso pode ali em coisas específicas te ajudar, mas no longo prazo isso evidentemente é muito problemático, né? Muito, igual eu falei, o contrário de saudável, né? Muito, a chance de você criar até uma dependência emocional ali com a máquina é muito grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Da mesma maneira, né? A gente está aqui numa disciplina, né? Uma das coisas mais saudáveis e mais interessantes na academia é essa troca, né? Por exemplo, você trocar um texto com um amigo, pedir opinião sobre alguma coisa, é nessas trocas que tem um aprendizado maior e que, se a gente não tomar cuidado, pode ser substituído pela IA. E aí, ainda com algumas questões, né? Como a IA tende a concordar com você, a IA quer te ver feliz mais do que quer te dar dados corretos, né? Já tem até alguns casos do que a gente tem chamado de psicose de IA, né, em que a pessoa até chega a se machucar, né, porque não teve um tratamento, um acompanhamento, né, profissional adequado, achando que a IA poderia fazer isso. Então vamos deixar claro que ela não pode fazer isso, ela não serve para isso, ela não tem um treinamento para ser um psicólogo, mesmo se ela tiver, ela não é um ser humano e isso importa, certo? Então, gente, tenho falado especialmente aqui para os professores, né, de que a gente tem que lidar com o gigantesco elefante de ar na sala, né, de que evidentemente está todo mundo usando, e que proibir o uso é literalmente a pior coisa a ser feita, né? É o melhor jeito de se incentivar alguém a fazer uma coisa é proibir, né? E que, claro, se você proibir, né, vocês, alunos, de usar, é claro que vai ser usado em segredo e o pior, sem orientação, né? Então, os professores, fiz essa mesma palestra muito parecida para seus professores, precisam se capacitar para fazer essa orientação. E aí, para vocês, né, uma coisa que já estava acontecendo antes da IA, com toda essa, né, ciência muito acelerada que a gente está vivendo, vale a pena lembrar disso, né? Aqui, se não me engano, é uma turma de mestrado, né? Então, vocês vão... mas se for de graduação, se for do TCC e afins, né? É importante lembrar que vocês não são, né, a dissertação que vocês vão fazer, né? Como assim, Rafael? Claro que eu não sou isso, né? É porque, às vezes, no calor ali do momento, tem que entregar a dissertação, tem que fazer. Um processo, muitas vezes, sofrido mesmo, porque é, de fato, uma das primeiras vezes que você vai escrever uma coisa maior, mais importante, o resultado de um estudo, geralmente original, né? Mas, assim, por que eu digo você não é de sua dissertação?
Porque você tem que lembrar, para você fazer a sua dissertação, você aprendeu e passou por muitas etapas diferentes. É por isso que eu faço aquela primeira parte em etapas, né? Você aprendeu a como achar literatura, você aprendeu a como selecionar literatura, você leu muitos textos, você decidiu quais textos iam incluir na sua dissertação com a ajuda do seu orientador, você aprendeu algum método de pesquisa, você aplicou esse método, você pegou os resultados e daí você começou a escrever um produto que você precisa para se formar. Mas isso tudo é um grande processo. E aí você pode incorporar de maneira mais controlada e mais saudável a IA em partes desse processo, ao invés de sempre estar pensando, tipo, ah, não, na minha dissertação, né, posso usar IA ou não. É mais, assim, diferentes fases disso. Mesmo a escrita de uma dissertação envolve diferentes fases, né? E aí você fazendo isso num ambiente mais controlado, num ambiente que você consegue controlar de uma maneira saudável, isso é bacana, né? Sendo que, claro, a gente tem que ter em vista as duas habilidades mais importantes, né, para a academia, para a pesquisa, para o mercado de trabalho, é saber ler, saber escrever. Né? Então, essas habilidades, mesmo nas tarefas que menos parece que elas vão ser úteis, elas vão ser sempre úteis. Né? Porque quando você está lendo, quando você está escrevendo, você também está se capacitando para ter uma opinião crítica, para ter uma interpretação melhor, né? E elas são habilidades, elas são skills, né? Então elas são coisas que você só adquire treinando, né? Então quando você escreve um texto que não está tão bom e pede para IA revisar, você está perdendo uma oportunidade de tentar revisar o seu texto, de tentar melhorar seu texto e chegar a um texto melhor. Você pede para alguma dessas IAs resumir um texto, evidentemente não é a mesma coisa que ler. O esforço de ler faz você gravar melhor os dados. Ler, fichar, claro, faz você gravar muito melhor os dados e ter isso mais fácil depois. Então, aqui que mora o verdadeiro perigo, porque a IA é incrivelmente boa em terceirizar esses processos. Mas ler e escrever são as coisas mais fundamentais para tudo. Então, é aqui que a gente tem que tentar preservar justamente essas habilidades, tá certo? É a parte mais professoral, mas é bizarramente verdade. Então, aqui estão as referências, se alguém quiser continuar esse papo, ler mais um pouco sobre o assunto, né? E meu e-mail, e igual eu ofereci lá no dia, né? Eu mantenho um grupo de WhatsApp para específico só sobre pesquisa acadêmica e IA, né? Tipo, o impacto da IA na pesquisa acadêmica. Aí, se isso interessar diretamente, de alguma maneira, ficam aí convidados a entrar, tá bom? Então, obrigado, Peter, obrigado, pessoal, aí, pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigado, Rafael. Isso, muito obrigado, né, pela sua excelente palestra, né? Eu acho que vão pipocar aqui as perguntas aqui a pouco. Vamos dar início, né, a essa sessão, tá? Agradeço novamente, né, por essa contribuição, né, que acho que vai ser muito profunda, né, para a formação dos nossos alunos aqui. Aí, quem tiver alguma pergunta, né, pode colocar no chat ou até levantar a mão e abrir o microfone para falar aqui, tá? Vamos ver. Tinha uma demanda aqui, Rafael, mais técnica. Você poderia colocar o QR Code, né? Que parece que tem gente interessada nesse grupo de WhatsApp, tá? Deixa eu pôr aqui como aqui tá mais fácil, deixa eu pôr o link aqui que vai ser mais fácil. Obrigado. Vocês podem continuar. Aí tem a pergunta da Maria Clara aqui. Ela diz o seguinte: mas é terrível, a demanda de produtividade só aumenta e essas ferramentas elas ajudam e potencializam isso. Com o aumento da produtividade, sem avaliar a qualidade, aumenta também a quantidade de serviço. Maria Clara, você matou aqui a grande questão. Por quê?
o que era o hype logo que saiu os ChatGPTs da vida, somente em 2023, não sei se vocês vão lembrar. Era, nossa, a IA vai fazer as tarefas chatas e a gente vai ficar com mais tempo para as tarefas substantivas, né? Mas na prática, toda vez que a gente conseguiu uma ferramenta para fazer mais coisa em menos tempo, vulgo aumentar a produtividade, a única coisa que aumentou foi o trabalho que a gente precisava fazer. Então, infelizmente, é verdade. Assim, a tendência é que vai se exigir, né, ou seja, é uma precarização do trabalho. Né? Vai se exigir que a gente faça mais coisas em menos tempo. Né? E aí, seja no mercado de trabalho, seja no mercado acadêmico, infelizmente, essa vai ser a tendência. No acadêmico, a gente ainda tem mais espaço para, né, reflexões. Né? Eu espero que a gente consiga minimamente conseguir tratar do assunto, mas por enquanto não é o caso. Maria Clara, você quer alguma coisa a acrescentar? Estou vendo sua mão levantada aqui. É, deixa eu falar aqui rapidinho. Ah, ótimo. Rafael, não foi nem, na verdade, uma pergunta, né? É mais no sentido mesmo de comentar, porque realmente eu tenho usado, assim como todo mundo tem usado. Vocês estão me ouvindo, né? Nem perguntei. Sim. Ótimo. A gente tem usado cada dia mais a ferramenta, né? Todo mundo tem usado, e eu tenho sentido uma obrigação de usar. E aí, nesse sentido que eu me sinto obrigada a usar, eu falo assim, tá, mas por que eu sou obrigada a usar? Eu sou obrigada a usar porque eu tenho que entregar mais coisa, porque o meu colega vai entregar mais coisa. E aí a gente vê tanto o aumento de quantidade de trabalho e a gente vê sim a qualidade do trabalho da gente caindo e a gente se sentindo um pouco viciado, né? É mais uma coisa que a gente fica usando de bengala, assim. É mais um comentário nesse sentido, falando óbvio, né? Mas assim, um comentário nesse sentido. Mas de toda forma, eu também vejo como uns bons olhos, assim, quando a gente consegue, assim, tirar um pouco uma tarefa que é repetitiva. Às vezes eu preciso hoje no meu trabalho, eu preciso avaliar um documento que é muito grande, ele tem 600 páginas e eu não sei por onde começar. E aí eu penso assim, se eu abrir o chat GPT, né, abrir a IA, eu consigo procurar palavras-chave, pedir ele para listar e depois eu ir conferindo essas coisas. Mas realmente, assim, o que me pega muito é o quão eu sinto que eu sou obrigada a usar assim a ferramenta. Ainda mais nesse Uhum. sentido, mas parabéns pela palestra. Bom, obrigado, Maria Clara. Né? Vou ler agora a pergunta, né, do Guilherme, que colocou também no bate-papo. Né? Rafael, boa tarde. Como funciona a contabilização de citações em artigos ou trabalhos desenvolvidos em IA? Então, eu acho que mais se trata, né, de como que pode ser, como que devemos, né, colocar no artigo, né, se a gente usou como coautor praticamente, né, uma IA. Olha só, estou recebendo uma ligação estranha aqui. Então, primeiro, né, Maria Clara, eu acho que isso a sua reflexão é bem importante, né? Então, eu estou, claro, dando cursos de IA, cursos sobre como usar as ferramentas. Então, essa parte inicial, por exemplo, eu chego a dar ela como um curso, né? E muitas vezes gera esse tipo de questão. E eu digo, se não está te fazendo falta, não se sinta obrigado a usar. Eu acho que é interessante você, pelo menos, entender o que ela faz e onde ela poderia te ajudar, mas nunca ser obrigado. Porém, tem isso, claro, né? O mundo está cada vez mais exigindo competitividade, produção, produtividade e afins, né? E aí, naturalmente, a gente acaba colocando qualquer ferramenta que nos faça sentir mais produtivos. Isso é um problema, é um pouco daquela aceleração do tempo da pesquisa, né? E sobre essa questão, eu acho que eu também não entendi bem a pergunta. Acho que seria duas formas de interpretar. Uma que seria se um artigo inteiro é produzido com IA, essas citações contam, né?
Então tem coisas assim que, evidentemente, se você usa a IA para fazer um artigo completo, ela tem essa submissão tende a ser rejeitada de cara, porque as pessoas vão ver claramente, né? Tem um jeito GPT, um texto GPT, você vê quando né? Mas se for uma revista predatória, essas revistas que você paga para publicar e não tem qualidade, né? Elas vai entrar ali, talvez até as citações entrem. Se for igual o Peter falou, se é onde colocar, né? Geralmente eu sugiro colocar ali no final do artigo. Aquela parte ali que está fazendo os agradecimentos, dizendo que tem conflito de interesse ou não, você colocaria ali uma seção, né? Declaração de uso de IA. Então isso não é uma coisa que eu inventei, algumas revistas já estão sugerindo esse tipo de coisa. Beleza, vou ler a pergunta agora do Wilker aqui, né, ou mais comentário, né? Muito obrigado pela palestra, foi apresentada uma perspectiva interessante. Acredito que teremos que ampliar o senso crítico e de análise, pois é uma ferramenta que veio para ficar. Não, é isso. E o que eu tenho tentado até falar aos professores é que a gente já está atrasado no debate, né? Não é que ela está chegando, ela já chegou, Sim. igual vocês estão falando, já está no dia a dia das pessoas e já está nas ferramentas, né? Eu acho que é isso. Não é que chega alguma coisa no Office, no Google Docs, é porque a coisa não é isso, não tem volta Uhum. mais, né? Mas como é sempre mais fácil fazer com IA, vai ser um exercício diário, permanente, de como não ficar totalmente dependente daquilo ali, Sim. certo? Leonardo, né, você está com a mão levantada. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Não, eu queria, né, parabenizar, foi ótima palestra. Era mesmo um comentário, né? Você citou um pouco sobre a questão de algumas, né, algumas revistas, né? A Elsevier, por exemplo, né, que é um, um banco, né, desses artigos, ela autoriza, né, ela já tem se inscrito a uso de IA para melhoria de textos, né, para correções, para esse tipo de situação, ela autoriza o uso de IA. Agora, para gerar imagem, gerar vídeo e outras coisas mais, ou gerar insights, ela já não autoriza. Mas é isso, a gente vê cada vez mais vai avançando, a gente está um pouco atrasado, né? Algumas universidades já estão regulamentando um pouco mais o uso, onde usar, onde não, porque aí ela, né, como uma ajuda, como, né, uma ferramenta, ela é importante, mas ela, para desenvolver, para gerar algo, ela já não é, porque ela é única, ela vai ela vai enviesar, ela vai fazer uma busca ali naquele momento, ela pode não ter todos os resultados oportunos, ela pode resumir de maneira errada, né? O ChatGPT é mestre nisso, hoje em dia ele já está até mais inteligente, ele já não inventa tanta referência mais, mas ele nas primeiras versões inventava, né? Tinha toda uma questão, e aí cada vez vai ficando mais, né? Tendo menos problemas com isso. Eu não conhecia, mas eu conheci nesse período agora no BPG o notebook LM, que é bem interessante, né? Que ele é mais confiável, você consegue jogar uma base lá que vai ser um pouco mais confiável. Então, assim, né, encontrar a ferramenta mais apropriada e tudo, e não se basear somente nisso, né? E a pergunta é assim, né? Você vê que você acha que, que na questão Brasil, assim, as universidades elas já estão preparadas para desenvolver regras próprias ou a pós-graduação mesmo para lidar com esse tipo de problema, uma vez que pode vir uma demanda muito, vai vir um volume muito grande de novos artigos, né, um volume de produção muito grande, mas com a qualidade muito ruim, né? Não sei se tem já essa avaliação ou se pode ser um reflexo daqui a alguns anos. Você acha que já estamos enfrentando né, essa crise ou esse problema? Visto, né, que os trabalhos foram desenvolvidos há 2, 3 anos e vão ser publicados Uhum. agora, ou vão sendo publicados agora, e a gente está nessa etapa da AI, que é a etapa ainda que não sabe usar, não tem essa fase aí, né, de saber quando usar, quando não, e a qualidade da pesquisa, se já caiu ou não, se não vai cair, ou se isso não tem influência nenhuma. Uhum. Uhum. Tá. Tem algumas perguntas aí dentro. Eu diria que a primeira é que o Brasil, por uma especificidade
a gente passou os últimos anos numa perspectiva mais de reconstrução das universidades públicas, né? Uma questão contextual política mesmo. Então, eu acho que esse debate ficou atrasado no Brasil, talvez em consequência a isso, né? Então, o que acontece? A gente fez uma outra pesquisa para verificar justamente quantas universidades já tinham regramentos do uso de IA. E até o momento a gente só tinha achado 8, incluindo, né, incluindo todas as universidades federais, todas estaduais e algumas particulares de mais renome, incluindo todas as PUCs. Então, eram 8 num universo de 150. É bem pouco. Então, de maneira geral, o debate, né, ainda está um pouco incipiente, um pouco tímido, né? Mas, assim, independente da universidade ter ou não, né, eu tenho dito que cada departamento, cada pós-graduação, cada curso pode ter o seu regramento, né? Não precisa esperar vir de cima para baixo, né? Porque isso dá mais tranquilidade para os alunos de saber o que pode, o que não pode. Isso dá mais tranquilidade para os professores, até mesmo na hora de punir, né? De zerar alguém por ter usado de maneira inadequada, ou até de boas práticas, né? O que é sugerido. Por exemplo, você citou o Notebook LM, eu também acho uma ferramenta muito boa. Para mim, não veria sentido em proibir usar uma ferramenta como essa. Assim como, por exemplo, você citou das revistas, eu acho ridículo, você não pode usar IA para ter ideias. Não tem nem como você verificar isso, né? É só uma regra idiota, né? Não adianta nada, né? E a segunda questão que você colocou, que é verdade, é que a gente já vivia uma situação de retratação de artigos, né? Que é quando o artigo se descobre que os dados ou são falsos, inventados, manipulados, ou tem algum problema mais sério, né? Então, isso já estava acontecendo, né? Porque o que acontece? O Brasil também tem isso, mas o nosso modelo é diferente. Mas em muitos lugares você tem que publicar para literalmente manter o emprego, né? Então, boa parte das posições que você vai ocupar, você tem que ter tantos artigos de tal métrica para poder concorrer ou poder se manter. Então, o que as pessoas fazem? Manda para essas revistas predatórias, que você basicamente paga para publicar, só que a galera que controla esses rankings não consegue tirar essas revistas muitas vezes tão rápido quanto precisaria. Então, para essas pessoas já vai ter contado, né? Por exemplo, você pode publicar numa revista ruim, que talvez ela não conte para um ranking, mas ela vai contar para as suas citações do Google Scholar, porque o Google Scholar meio que pega tudo. Eles não têm um filtro bom de revista predatória. Então você pode dizer, aqui eu tenho um H50 aqui, mas é um tanto de autocitações em artigos porcos, ruins, feitos só para isso. Então tem coisas assim, pessoas pagando para entrar em coautoria de artigos. E aí, claro, a IA baixa bastante, né? Assim, torna muito fácil você criar um artigo inteiro, minimamente legível, né? Não vou nem dizer razoável, legível, e mandar para revistas, né? Então, eu acho que a gente já deve estar vendo, mas ainda não, pelo menos eu não li nada assim do tipo, aumentou 30% as retratações de artigos, as retiradas, acusações de plágio. Eu ainda não vi nenhum dado que indique essa enxurrada. Mas eu acho que é isso, né? A partir do momento que você facilita, aumenta as pessoas que estão dispostas a tentar essas práticas, né? Eu acho que sim, a gente vai ter essas consequências. E aí eu acho que é aquilo, na hora que acordar mesmo, já vai estar num ponto bem problemático. Tá certo. Bom, próxima pergunta, Eduardo também levantou a mão aqui. Rafael, obrigado pela apresentação aí. Mas eu sou de uma geração. Eu me formei, só para você ter um histórico aqui, em 2000. Eu sou da primeira turma de formatura do mestrado do Cefet em 2007. E me formei em 2009. E naquela época, aconteceu que a gente, muitos artigos eram com coisa de 10 anos. Os professores deixavam a gente usar isso por falta de fonte, realmente. Eu estou falando de 20 anos atrás, né?
Então, a gente não tinha essa mesma facilidade. Então, a ferramenta de IA vem contribuir assim, imensamente para uma atualização de dados ou coisas que são bem mais recentes, descobertas que, inclusive, contestam descobertas do passado, por qualidade dos dados mesmo, né? Então, acho que essa primeira consideração que eu acho que a inteligência artificial vem contribuir, que é essa facilidade que eu estou tendo. O meu tema é um tema bastante recente, tem muito pouca gente a nível de mundo escrevendo, mas depois que comecei a investigar, realmente descobri que tem muito mais do que eu imaginava. Porque tem China, tem Coreia escrevendo a respeito do tema, etc. Porque eu vou escrever sobre geossintéticos, né, e lá anda muito mais rápido essas questões do que aqui. Mas uma outra coisa que você comentou que para mim é fundamental é substituir o orientador. Porque naquela época a gente ficava completamente desassistido. Não estou dizendo o meu caso, mas vi muitas pessoas sem uma devida assistência, tocando o projeto da maneira que achava que devia, e realmente a inteligência artificial não é bem substituir, mas pode levar a uma discussão muito mais rica para trazer ideias e dividir ali entre os dois, né, orientador, orientado e co-orientador, os três, vamos dizer assim, uma linha de pesquisa que realmente seja efetiva, que vai contribuir para alguma coisa. Porque antigamente existia o cumprir tabela. Hoje eu não sei se isso tem tanta facilidade quanto no passado. E a terceira e última comentário, aí você escolhe de que forma que você vai comentar essas três coisas, é que ontem, por coincidência, o Fantástico fez uma reportagem a respeito da inteligência artificial, comentou até o caso de uma professora que se desenvolveu em inteligência artificial porque ela queria responder as perguntas dos alunos 24 horas por dia. Então, ela queria que uma pessoa que tivesse dúvida 3 horas da manhã consultasse. Então, ela muniu essa inteligência artificial, criou o rosto, criou a personagem ali, né, de inteligência artificial, que é a cópia xerox dela, porque ela conseguiu transmutar personalidade para a inteligência artificial de forma que ela enriqueceu de uma tal maneira. Eu fico pensando se não é possível até fazer isso a nível de aluno, criar uma inteligência artificial também para aprender com a inteligência artificial da professora, fazer uma... porque nós estamos caminhando a passos muito largos. Eu sou de uma geração que eu não vou me considerar um analfabeto tecnológico, não, mas eu sou um leigo, que eu estou reaprendendo de que forma que as coisas acontecem. Acredito que assim, a parte de investigação ajuda muito, né, nesse momento de agora. Porque essas ferramentas todas que eu estou vendo em metodologia de pesquisa e etc., eu não via, eu não sabia nem que existia, para ser sincero. Tá? Porque eu ficava fora do universo da universidade. E aí, da escola, né? E aí, agora que eu tenho visto aí uma opção de ferramentas que podem ajudar nesse contexto. Então, eu fico me perguntando aonde que nós vamos chegar com isso tudo. Porque hoje, com um simples ferramenta como o WhatsApp, você trabalha 24 horas por dia. As pessoas entendem que, por passar o WhatsApp, você já leu, você já poderia ter respondido. Se você não respondeu, interpreta como sendo uma agressão, às vezes, né? Então, o que a Maria Clara comentou aí, que esse excesso de demanda e ter que seguir nesta linha, porque eu acho que, tudo bem, atualiza, você recupera os principais artigos que você precisa para montar ali seu estudo da arte, ou mesmo a parte inicial da sua pesquisa, enriquece o seu trabalho, mas ao mesmo tempo você fica escravo, porque as pessoas tendem a seguir esse excesso de informações, esse excesso de tudo. Eu não sei se isso ajuda ou atrapalha. Nesse momento, eu queria te ouvir, para não influenciar a sua resposta. Não, eu honestamente acho que essas reportagens do Fantástico têm sido um desserviço, assim. Tinha uma anterior, até vi que alguém perguntando sobre a inteligência artificial geral, a substituição de humanos.
Aí eles pegam uma pessoa de um artigo que foi altamente questionado quando saiu, que as pessoas descreditaram, mas eles só pegam, né, quando teve ali um pouco do hype e produzem uma matéria em cima, pegando uma, duas pessoas, né? Aham. Então, nada é tão rápido, nada é tão simples assim, né? Então, Investiga, né, profundidade, porque é um assunto muito profundo. Eu acredito que se você está estudando aí há 4 anos, né, sei lá quantos anos que você vem estudando essa, tem muita coisa que poderia contribuir para um negócio desse, igual você tem N aí, né, que pode questionar a colocação da matéria com tanta superficialidade, vamos dizer assim, né? não, eu acho que mais do que, assim, superficialidade com certeza, né? Mas quase um sensacionalismo, né? Que pega uma teoria, um artigo e tenta transformar isso numa preocupação real. Então, eu acho que essa não é a preocupação real. E o exemplo da professora eu acho particularmente infeliz, porque coloca ela como se ela estivesse numa posição de uma pessoa boa, que faz isso pelos alunos, e me parece ser só uma, digamos assim, o pior tipo que eu posso pensar em uso da IA atualmente, sabe? Então, assim, primeiro, nós já estamos no momento dessa aceleração, dessa coisa de ter que fazer mais em menos tempo, né? Então, assim, primeiro, eu acho que ninguém deveria ter um orientador 24 horas por dia. Ninguém deveria tirar uma dúvida 3 horas da manhã. Eu não acho que isso é saudável, eu não acho que isso ajuda de fato, sabe? E se essa pessoa acha que dá para recriá-la totalmente digital e não vai ter diferença, essa pessoa já parece para mim que já não, sabe, não tem o que contribuir. Então, ela se aposenta, vai embora e deixa o clone de IA dela, né? Porque eu acho que a discussão não é essa. Eu não duvido que em algum momento seja essa a discussão, mas a minha discussão é isso: o que é um uso ético, responsável e saudável, né? Saudável mantendo a nossa humanidade, né? E isso ali que ela fez é a coisa, para mim, menos saudável possível, em todos os sentidos, tanto acadêmico, ético, quanto de o que faz um ser humano, né? Uhum. Ok. Posso passar para a próxima pergunta, gente? Eu tenho mais uma aqui, né, do Rafael. É meio que continuando nessa mesma linha, né? Excelente palestra. A IA pode atingir um nível em que poderá substituir os seres humanos, tal qual vemos nos filmes? Não, pois é, essa é uma discussão grande, mas assim, sempre lembrem, a gente vive diretamente sob o hype que não surge do nada. As empresas, elas têm interesses, elas vivem de capital especulativo e elas fomentam esse tipo de discussão. Então, olhando o patamar das tecnologias, elas, na verdade, muito, muito, muito distantes de qualquer coisa minimamente similar ao humano. Elas conseguem replicar especialistas em determinados contextos, provas, coisas desse tipo, porque elas são muito boas em imitar, em copiar, em, né, tentar agir como ser humano. Mas, assim, de tomada de decisões que envolvam duas, três regras diferentes, elas já quebram muito fácil. Então, agentes de AI, aí eles conseguem fazer duas, três, quatro coisas muito legais. Mas quando a gente está falando robôs que tomam o lugar de seres humanos, a gente está falando de robôs com uma capacidade muito incrível. Então, podem ter certeza que não é com essa tecnologia atual de ChatGPT, né, desses modelos de linguagem, que a gente vai chegar lá, e é que um dia a gente vai chegar lá, sabe? Sim. Então, podem ficar bem tranquilos com isso. O que não significa que o mercado de trabalho não vai se alterar. Vai se alterar. Empregos podem, de fato, com o tempo, começar a sumir,
ou a modificar radicalmente. Isso vai acontecer. Toda vez que surge uma tecnologia desse tipo, né, de uso geral, os empregos, a educação, todas as áreas se alteram profundamente. O que não quer dizer a substituição, né? Igual eu sou estudioso de internet política, né? A TV não substituiu, sei lá, o rádio não substituiu o jornal impresso, a TV não substituiu o rádio, a internet não substituiu todos. Aí chega uma hora que, por exemplo, agora o jornal impresso está meio que morrendo. Rafael. Então, talvez em algum momento alguma dessas coisas aconteça. Mas do dia que a internet surgiu para termos poucos, ainda temos, né, jornais circulando, foi 30 anos. Então, não é tão simples assim, igual esses discursos tentam vender meio sem problematizar de verdade. Rafael, a minha pergunta é o Anderson aqui. Parabéns pela palestra, tá? A minha pergunta é muito no âmbito assim. Porque assim, a gente discutiu basicamente hoje, né, nessa conversa, de usar IA em artigo, usar IA com professores e tal. Eu não estou falando assim tão intelectual, trabalhos tão intelectuais assim. Eu vejo como uma alternativa para usar com coisas que têm faltado, né? Então, por exemplo, você vai hoje numa lavoura, né? Antes você tinha famílias grandes aí, e pai passava para filho, e aí ia cultivando ali e tal, produção de alimentos. E hoje você vê que essa população claramente envelhecendo, né? E terras inteiras aí ficando sem mão de obra, né? Não vou muito longe, não sei se você recentemente precisou de fazer uma, uma mudança de layout na sua casa, quero construir um carro, um quarto, quero construir um banheiro novo ou mudar alguma coisa, a dificuldade que é para você conseguir um pedreiro para fazer isso, por exemplo. Ou mesmo, sei lá, alguns equipamentos que já estão sendo testados na própria mineração, igual automatização de fora de estrada, por exemplo, a mina autônoma, né? Estou falando assim, alguma IA que substitui essas mãos de obra, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Tá, não, eu entendi, mas assim, eu acho que tem coisas diferentes aí, sabe? Eu acho que essa coisa, falta professores, logo vamos colocar IA, por exemplo, muito perigosa, porque ela ajuda a precarizar, né? Então, se falta professores, precisamos mais professores. Isso é uma coisa. Outra coisa é, por exemplo, professores não vão usar IA na sala de aula porque tem medo e coisas desse tipo. Aí também não. Então dá para fazer usos criativos, interessantes, né? Mas eu geralmente sou meio refratário, assim, tal região é isolada, não tem professores, logo coloquemos uma IA ali. Porque no momento que a gente aceita isso, dali em diante, você sempre pode, aí justamente, né, substituir o professor pela IA, né? Tudo que envolve substituição, eu no geral sou bem refratário. Apesar de eu entender o que você está querendo dizer, e de fato, às vezes, quando pode ajudar, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque é fácil, né, você cair nesse caminho da precarização. Eu até vi que alguém comentou aqui da EAD, né, o Leonardo, né, o ensino já está realmente com um problema enorme gerado pela EAD, que é justamente curso de baixa qualidade, baixo acompanhamento por humanos, né? E, na verdade, já acontece, tá, Leonardo? Assim, não é exatamente professor de IA, mas, assim, esses materiais genéricos que você vê nesses cursos aí, eu não duvido nada que já estejam fazendo uso. Atualmente, você tem que ter um número X de monitores, né, para responder. Não duvido que a pouco eles colocam umas IAs para responder. Então, nesse momento, eu também acho que tem que ter esse cuidado muito grande e regulação, né? E regras mesmo. Então, se o EAD já está ruim, não é IA que vai melhorar, pode ter certeza. Rafael, pegando a carona aqui nessa pergunta anterior, né, que é, assim, a gente falou aqui, né, do avanço tecnológico, né, ocorreu, né, ao longo dos séculos, milênios anteriores, né, sempre quando tem uma nova tecnologia, né,
a gente perde um pouquinho alguma capacidade. Então, se a tecnologia vai substituir um pouquinho, né, o que a gente estava fazendo, a gente deixa de fazer aquela mesma coisa, né, e depois a gente vai desaprender aquilo, né, o que aconteceu um pouco, né, com a expansão do uso do carro, a gente ficou mais sedentário, né, o surgimento dos celulares, né, que aí a gente desaprendeu a memorizar números de telefone, né, e coisas assim. E não sei se é isso, assim, nem todas essas capacidades estão fazendo falta, né? Então, tipo, memorizar número, assim, é bacana, mas não é alguma coisa que muda no nosso dia a dia. Mas agora a gente tem uma ferramenta que está se formando que está substituindo o pensamento. E aí que nós temos um grande perigo, né, de perder as nossas capacidades cognitivas em massa se passarmos a substituir em massa, né, as nossas atividades. Né? O que você recomendaria, né, para a gente nos manter em forma, né, não ficar sedentário, né, em termos, né, de capacidades cognitivas? Eu acho que essa é uma boa pergunta, Peter, porque é bem isso que você falou, né? Eu acho que é isso. A IA vai chegar, nós vamos perder algumas habilidades, né? Como qualquer outra tecnologia, né? É, mas ela vai nos ajudar a fazer coisas de maneira mais fácil do que fazíamos antes, né? Então, isso acontece com todas as tecnologias que a gente adota, né? Então, desde a calculadora, coisas desse tipo. Uhum. A humanidade não desaprendeu a fazer contas, né? Porque surgiu a calculadora. Mas, justamente, o problema é que agora ela vai poder terceirizar essas tarefas que são muito caras, né? Que são muito importantes para justamente no que nos fazem humanos, né? Que é ler e escrever. Porque, eu tenho uma boa interpretação de texto. Você tem uma boa interpretação porque você lê texto, porque você escreve textos, né? Então eu tenho dito coisas assim, eu não tenho, eu tô longe de ter essas respostas, né? Uhum. Mas eu tenho dito assim, de bater, né, bater o martelo nessa questão, né? De que o esforço é uma parte muito importante da tarefa. Então, quando você transforma a tarefa em algo que não envolve esforço algum, claro, para aquele objetivo você se deu bem, né? Mas no longo prazo você vai se dar muito mal, porque você não vai disputar com pessoas que fazem porcamente do mesmo jeito que você está fazendo. Você vai disputar com pessoas que dominam essas habilidades básicas e ainda usam a IA, né? Então, por exemplo, um exercício bobo que eu sempre digo, você está lá pensando em ideias, está pensando em alguma coisa, você nunca começa pelo chat. Por que Uhum. você não começa pelo chat? Porque aí, o chat tem, para aquela sua pergunta, para aquela questão, ele vai te dar 3 ideias. No momento que você pega aquilo ali, ou vê aquilo ali no chat, você nunca mais sai dessas 3 ideias. É muito difícil sair Sim. delas. O nosso cérebro é condicionado a isso, né? Você vai ficar naquelas 3 ideias. Se você ficar sofrendo antes de entrar no chat, para ter uma ideia que seja, duas, e depois usa eles, você vai ter a sua ideia mais as 3 que ele deu. Então, no mínimo, você já tem 4. E aí você não pode pedir para comparar a sua com a deles, que pode gerar uma quinta. Né? Então, é usar para nos incrementar, para nos fazer melhores, para nos deixar mais criativos, para nos deixar mais críticos. Né? Usar no nosso lugar é o pior uso possível. Né? Uhum. Então, não é você resumir um texto que o professor mandou no formato de áudio e, agora entendi, posso ir para a aula, sei tudo desse texto. É claro que não sabe tudo, né? Para resumir num áudio de 2 pessoas falando de um jeito divertido, é claro que só pegou as ideias básicas das básicas. Mas, por exemplo, você fazer isso antes de ler o texto pode ser útil para você. Tipo, esse ponto é legal, isso aqui é interessante. Ou depois, né? Para fixar o conhecimento. Aí você não está fazendo para substituir. Vou usar o notebook LM para criar um guia de estudo. Aí, beleza, deixa eu ver o que ele pôs aqui no guia. Provavelmente isso aqui são coisas legais para cair na prova, para eu estudar. Legal. Né? Mas você não vai considerar que ler esse documento do guia de estudo é equivalente a ler o texto, a ler o livro. Né? Não é. Evidentemente não é. Né?
Então, vai ser essa briga, né? Sim, Vai ser essa disputa. sim. Eu acho Eu, que como humanidade a gente sobrevive, mas vai, assim, eu temo que algumas dessas habilidades fiquem, sim, seriamente afetadas, né? A gente está vendo agora, né? A primeira geração, né, que chegou usando muitos celulares, né? Teve consequências, né? sim. Dificuldade de relacionar, dificuldade de prestar Uhum, atenção, uhum. né? Dificuldade de lidar com, né, justamente com a perda, né? Com a frustração. Então, eu acho que isso vai agravar esse tipo de coisa. Então, é importante a gente, né, por mais chatinho que às vezes pareça, não pode, toma cuidado. É importante a gente levar isso, eu acho. Sim, sim. Assim, bom que você falou isso, porque justamente eu estava pensando no seguinte, né, que é a nossa área, engenharia, ciências aplicadas, tradicionalmente, aquela área que provavelmente vai ser, assim, mais impactada, talvez, né, ou mais, é, de um lado, mais impactado, do outro lado, pioneiro, né, no uso da IA, né, porque um engenheiro, né, em geral, o que ele aprende é como copiar uma solução já feita, né? Então, desse ponto de vista, a gente está um pouquinho atrás, né, das áreas mais criativas. E aí, obviamente, né, a melhor ferramenta que surge é tentar otimizar esse processo de copiar-colar, que é a IA, né? Pois é. Não, eu entendo o que você está dizendo, Peter. Eu acho que, no geral, até faz sentido, né? Mas eu imagino, assim, sem ser, né? Minha irmã é engenheira, ela estudou no Cefet também, engenheira elétrica, Uhum. eletricista, né? Ela fala que elétrica é que dá choque, né? Eletricista, engenheiro eletricista. Cara, eu acho que também assim, você aprende as formas, você aprende como fazer, e aí chega na hora, tem mil pepinos que não estão na teoria, que não estão ali, né? Então Sim. você precisa, na prática, se virar e ser. Eu diria até que engenheiro é muito criativo, e se virar com o que tem para fazer, né? Então, eu não sei, assim, eu até acho que engenheiro, por ter que se virar com o mundo real, Uhum. em boa parte do que está fazendo, e muitas vezes não tendo as condições ideais, né, acaba tendo que exercer essa criatividade, esse senso crítico, esse tipo, então, peraí, não dá, mas temos que fazer e agora, né? Então, assim, tem uma coisa que acho que talvez caiba bem para vocês, talvez seja muitas vezes por escrever menos, ser um curso que os alunos têm dificuldade de escrever. Ah, sim. Então, a IA vai escrever bem por você. Então, isso tem alguma coisa. Mas no momento que ela só escreve por você, o seu ganho é muito pequeno, né? Uhum. Então, assim, eu acho que também passa por práticas em que você faz assim: você não vai escrever por mim, você vai me ajudar a revisar. Então, revisa isso, mas me explica por que você revisou. Que no Uhum. mínimo você está, entre aspas, ganhando uma aula de redação ali. Ou você pega o trecho que a IA gerou, pega o seu e você monta um terceiro. Ou seja, você que vai montar. Às vezes você vai dizer, não, essa frase da IA deu distorcer uma ideia, eu vou usar a minha mesmo. Ou vou pegar só essa palavra aqui que ficou legal. Então, assim, não é exatamente a mesma coisa que escrever, mas é certamente uma coisa que vai estar exigindo o seu esforço e que vai te dar mais satisfação no final, Uhum. né? E eu mesmo, a gente assim, pode ser de humanas, mas acadêmico é um texto mais chato, mais preso, né? Ah, sim. Então eu tenho lido até um pesquisador americano bem legal, que chama Ethan Mollick. Ele tem um livro que já até foi traduzido, que chama Cointeligência, de co, né, de co, assim, co-inteligência, trabalhando, estudando com IA, um negócio assim. Uhum. Eu recomendo muito, porque ele vai falar esse tipo de coisa que eu estou falando, e até assim, não, como é que eu consigo, não é só fazer o que eu já fazia, como é que eu consigo fazer as coisas que eu nunca faria sem IA, sabe? Então, por exemplo, ela já roda um Python legal, então imagino que para vocês podem, olha, eu estou precisando de um modelo 3D de tal ferramenta, de tal motor, em tal situação. Bora aí, gera isso aí, de um jeito que eu consiga interagir com ele. Não porque você vai usar isso no seu artigo,
mas que isso pode, tipo, sabe, ter um benefício de melhorar a sua visualização, de tentar pensar de outra maneira. Aí ele, por exemplo, cria um personagem meio louco ali de IA, em vez de você dizer, IA, atue como um professor acadêmico que vai revisar, você cria um personagem louco, me ajuda a ter ideia aqui totalmente diferente do meu padrão. Você usa, o mais interessante é isso, você usa essas ideias não necessariamente, mas só no processo de fazer isso, é bom para você pensar em outras coisas, é bom para você pensar fora da caixa, ativa seu cérebro de maneira diferente, sabe? Sim. Então eu também estou um pouco nessa, assim, eu coloco muitas restrições, os perigos, os problemas, mas tenho certeza, tem muitos usos criativos, interessantes, úteis, que vocês podem fazer. O importante é isso, é fazer com a IA, não a IA fazendo no seu lugar, né? Mas, não sei, eu chuto que engenheiro é super criativo e deve ter aí as situações mais loucas que vocês têm que resolver com o que tem à mão, e aí é criatividade pura, mas Você- tô a chutando aqui. minha fala de falta de criatividade foi que, assim, essas soluções, em geral, elas estão dentro de umas possíveis soluções, Uhum. né? Então não tem que inventar do zero uma solução, né, em geral, né? Claro, Então, claro, claro. Acho que tem uma área, mas eu concordo, eu concordo. Mas é isso, aproveitem então, se você não se sente, por exemplo, criativo nesse sentido original, nesse sentido mais clássico, usa a IA para te deixar criativo. sim. Fala assim, aqui, É, ó, quero ser mais criativo na hora de escrever, na hora de pensar tal coisa. uhum, Faz um exercício diário disso, cria um GPT seu, só seu para isso. Eu tô dando uma aula, né, de escrita com IA, e aí é uma aula para todas as áreas, né? aham, Se não tivesse, se não tivesse começado até convidaria vocês, mas eu vou passar aqui, ó, que foi um exercício de escrita criativa que eu fiz com base nesse livro. E aí eu pedi para cada aluno para fazer o seu próprio agente nessa lógica, que vou pôr o link aqui, ó. Que é meio um rolê, você pensa, cara, isso aqui é muito louco, né? Isso aqui não tem nada a ver, né? Mas olhem aí, quem tiver interesse, que tá a minha interação inteira. E aí eu falo assim, olha que engraçado, eu falo, nossa, a minha área é muito chata. E aí a IA vai e fala, não, você tá doida? Sua área é super legal por causa disso, disso e aquilo. E uhum, aí, por mais que não seja tanto isso na vida real, me fez pensar, realmente, né? legal. Então, cria lá o agente de vocês e fala alguma coisa assim, não, engenharia, não tem criatividade. Eu tenho Mas, certeza que vai dar umas respostas muito loucas lá. vai, mas aí quem sabe qual é a parte real e qual é a parte, né, que você mesmo introduziu, né, que é, ó, tá bom, tá tudo bem, o que você tá fazendo é isso mesmo. Não, mas é isso. Bom, Rafael, acho que a gente está alongando muito aqui, né? Poderíamos continuar porque é um assunto interessantíssimo, né? E poderíamos Uhum. continuar aqui por horas essa conversa, mas o nosso dia é limitado, né, Rafael? Então não vou roubar mais o seu tempo. Mas imensamente agradeço, né, por estar aqui. Vou parar agora a gravação, tá? Tá bom.